Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedor do Flamengo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Vamos falar do Oscar, que é o novo reforço do Mengão. Mais um jogador muito interessante, de altíssimo nível, que chega à Gávea para se somar a essa equipe que pouco a pouco vai se formatando como a máquina de jogar futebol. E é necessário que a gente pontue que se gerar realmente, se houver um encaixe muito positivo desses reforços, o certo é que o Flamengo vai ser uma máquina, gente, muito sofisticada de jogar futebol. Uma equipe provavelmente imparável no contexto da América Latina. Uma equipe que também, muito provavelmente, não terá rivais, tanto no Brasil como em outros lugares aqui da nossa América Latina. Realmente, esse Flamengo, caso realmente dê tudo certo, pode virar um baita time de futebol. Mas, gente, já é um grande time de futebol. Mas pode virar um time aí para fazer história, um time realmente espetacular em vários sentidos. Né? É claro que quando chega um jogador como Oscar, assim como outros, né, que já pintaram aí, já foram contratados também pelo Flamengo, começa a haver a necessidade de uma gestão muito eficiente também desses reforços e deste elenco muito sofisticado que está sendo formado agora, atualmente na Gávea. Então, é muito importante que Dorival e a sua comissão técnica não percam a mão, né, e consigam aí, gerar o encaixe positivo de cada um desses jogadores. Porque jogadores chegando, elenco se reforçando, e o técnico vai precisar ter uma gestão muito melhor, né, deste elenco do que vinha praticando anteriormente. Né? Vai ter que lidar também com prováveis insatisfações num ou outro momento, vai ter que saber dar uma resposta positiva para isso também. Assim como, se a gente pensar, o departamento de futebol do Flamengo, ele também vai precisar intervir em algumas situações, claro, se um outro jogador aí gerar um probleminha. Tem um outro jogador que chegando aí também, que de quando em quando parece que apronta um pouquinho e tal. Mas este contexto da equipe do Flamengo atualmente é tão favorável que há alguns jogadores no elenco, existem sim alguns jogadores no elenco, que até mesmo a sua própria presença, a sua simples presença coíbe, sim, problemas de comportamento de um ou outro desavisado. Então, eu acho que vai haver uma regulação muito interessante ali, dentro dos próprios jogadores, para que as coisas funcionem muito bem. A questão, para mim, passa muito, porque aí é a seguinte, se tiver problema, o departamento de futebol provavelmente vai deixar o Dorival na mão, porque eles não conseguem resolver, eles não conseguem chegar junto do problema aí, quando se trata de jogador, para tentar amenizar ou resolver quaisquer situações que ficam aí complicadas. O departamento de futebol do Flamengo tem essa pegada aí. Mas é só um pequeno problema aí, né? Porque no resto, hoje o Flamengo, assim, quando a gente olha para esse Flamengo, a gente percebe. A questão agora principal é o Dorival Júnior, porque a equipe é fantástica. E o Oscar? Como é que ele chega? Como é que ele chega para o Flamengo? O que ele pode fazer para o Flamengo? No lugar de quem ele vai jogar? Quem é que vai sair para ele entrar? Ele está jogando tudo isso? Ele joga tudo isso mesmo que as pessoas estão falando? Oscar, é tudo isso mesmo? Ou não? Eu vou falar dessas questões aí, gente, mas antes disso, até deixar aqui, tapar aqui o meu rosto, me ausentar aqui por um pouco de tempo aí, né? Até pela importância aqui, por exemplo, do patrocínio do meu canal. Eu pedi para você a gentileza aí, né, de permitir a mim que eu faça aqui o patrocínio aqui de que, gente? Do que? Justamente aqui da OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional, né? E aí, ó, meu rosto, de novo, ó, vendo? Para você não perder aí essa dica aí. Meus amigos, o OneFootball está trazendo de volta a Bundesliga. É isso mesmo, é uma Bundesliga, gente. A Bundesliga. É isso mesmo. A Bundesliga está de volta aí ao OneFootball, né? Com um altíssimo nível de sempre, altíssimo nível que você já conhece, além de muitas outras competições ali do futebol europeu que estão voltando agora também. Muitas outras competições estão de volta, né? E aí, meus amigos, é o seguinte, ó, quando eu falo em outras competições, eu estou falando de, gente, até mesmo, não é somente o futebol da Europa. Há inúmeras competições ali, inúmeras ligas europeias que estão voltando. Mas o futebol está entregando também, gente, até mesmo o Japão, gente. É isso mesmo, até mesmo o futebol japonês. Você pode acompanhar no futebol a partir de agora. Você tem a Liga da Polônia, da Dinamarca, Irlanda do Norte. É isso mesmo. Como é o futebol na Irlanda do Norte? Você pode assistir no futebol. E também futebol japonês. Quantos jogadores brasileiros não estão no Japão, né? Então, tudo isso você pode assistir no OneFootball, que cada vez mais entrega novidades. Se você não baixou ainda, usa o link que está na descrição desse vídeo. E também no comentário fixado para baixar o OneFootball. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né? Eu tenho certeza. Tá bom, meus amigos? Vamos então voltar aqui então agora, deixar um pouquinho o futebol aí na tela. Vamos falar do Oscar.
Vamos lá. O Oscar está com 30 anos de idade. É um jogador que vem da canteira do Internacional, como sabemos. Teve uma ótima participação no Inter quando foi para a Premier League, para o Chelsea. Jogou uma barbaridade. Foi muito bom jogador. E aí ele foi transferido para Xangai Shipik. E lá ele vem fazendo tem tido uma trajetória muito boa também. Já está lá algum tempo aí já, né? Desde 2019, se não me engano, né? Enfim, já tem umas temporadas ali, futebol chinês também. Chegou para convencer, para pegar a camisa e sair jogando, evidentemente fazia isso, às vezes até no Chelsea, como é que não faria numa equipe chinesa, né? Então ele está jogando muito bem. Agora, Oscar, ele é um jogador que algumas coisas nós precisamos pontuar. E neste vídeo aqui você vai ouvir falar de algumas coisas que talvez você não escute em outros lugares. Porque, evidentemente, aqui que não foge, a pegada desse canal é falar para você coisas que talvez você não escute em outros lugares, que você não veja em outros lugares, e em algumas situações que você não leia, como na descrição do vídeo, em algumas situações, não lê também em outros lugares. Né? Então, precisamos fazer uma análise muito, muito objetiva do Oscar do Flamengo neste momento. De antemão, deixando claro, um baita reforço, um reforço espetacular, um jogador de um nível impressionante, um jogador que tem um domínio total da arte de ser meio campista, e que pode contribuir muito para o Flamengo nesse sentido, enriquecendo muito mais ainda a equipe do Flamengo taticamente. Né? Como não apontar esse tipo de coisa? Como não apontar a qualidade técnica desse atleta? É muito sofisticado. O tratamento com a bola, ele arredonda muito a bola. O passe dele é muito qualificado, passe curto, médio, longo também, um passe em profundidade. É um jogador que, quando está chegando próximo da área, ele já convida os atacantes a atacar os espaços, porque ele vai fazer lançamento no costado da zaga com muita eficiência. Então, ele tem estes princípios aí do jogo dele como suas grandes características. E pode fazer muita diferença também. Pela condição que ele tem, pela leitura que ele tem de jogo e pelo time que ele possui de fazer o passe na hora certa. Ou seja, até mesmo um jogador como o Gabigol pode ganhar muito com o Oscar. A questão que a gente vai colocar aí para vocês agora, que eu vou colocar para vocês, é o seguinte: Pedro e Gabigol estão funcionando muito bem, né? Eles vão jogar junto com o Oscar? Será que os dois vão permanecer? O Gabigol, por exemplo, é um jogador que tem pedido muitos gols, né? Mas é um jogador que muitas vezes ele chega numa disputa, gente, muito acirrada ali na frente, né? Com muita pressão na defensiva. E isso também o leva a perder gol. Claro, não justifica. É um detalhe ruim do jogo dele atualmente, mas se ele, por exemplo, recebe um passe muito mais qualificado, ele chega muito mais na boa. Isso também ajuda o jogador a finalizar. O Gabigol seria um jogador que ganharia com a presença do Oscar. Né? O Pedro, evidentemente, também ganharia muito com a presença do Oscar. E é muito provável que, se esses jogadores começarem a jogar muito bem, que um desses centroavantes, esses jogadores que eu falo, o Vidal, outros volantes que podem chegar ainda, o Varela, todos esses jogadores, se começarem a jogar muito bem, e aqueles que já estão também continuarem jogando muito bem, é muito provável que Pedro ou Gabigol, o Dorival vai ter que fazer uma escolha. Eu acho muito improvável que os dois joguem. Né? Agora, pode acontecer também. E como é que joga o Oscar? O Oscar chega certamente para trabalhar naquele lugar do Arrascaeta em especial. Ele pode trabalhar também no lugar do Bruno Henrique. Não tem a velocidade do Bruno Henrique. Né? Muda um pouco a característica da equipe, mas ele pode ser colocado, por exemplo, naquele lugar. O Flamengo muda um pouquinho, mas continua trabalhando com muita velocidade. Ele poderia ser colocado um pouco mais adiante, mas ele não vai muito ao fundo do campo. Ele pode ser colocado na posição do Bruno Henrique, mas ele não vai ao fundo do campo como o Bruno Henrique vai. Né? Ele parte geralmente ali do corredor central, ou então numa espécie de corredor virtual, que fica entre o ponteiro esquerdo e também o centro do campo, o corredor central. Ele gosta de ficar naquela posição, muito mais à esquerda, né? Bem mais à esquerda, mas não propriamente ali na linha de fundo, ali no corredor virtual, entre a linha de fundo, que é o corredor lateral, e o corredor central, que é o meio de campo. Ele fica no meio disso, geralmente, um pouco mais à esquerda, não naquele outro setor, desse lado aqui, o lado esquerdo. Né? Estamos falando de um jogador que é quase um ambidestro, né? Pela categoria que ele tem, pelo uso muito eficiente que ele tem do pé esquerdo. Né? É um jogador que tem um drible eficiente também, mas que utiliza apenas para ajustar a jogada para o remate. Ou, geralmente, quando ele percebe que ele vai fazer um passe, e aí ele olha, ele analisa, ele faz uma leitura de que talvez não seja o momento correto, ele espera o melhor posicionamento, o que ele faz? Ele faz um drible para reposicionar também o seu jogador, o atacante, para ele fazer aquele passe. Então, ele ajusta melhor, ele tem ali neste momento ali, que um jogador comum entende que o seu atacante vai atacar um espaço, ele tem que fazer um passe, ele percebe que, de repente, se fizer esse passe agora, não vai ser a melhor situação. Então, por que eu não cadencio um pouquinho? Por que eu não seguro um pouquinho? Por que eu não faço um drible?
Então ele dribla nessas situações. O drible dele é muito bom, mas é utilizado nessas situações. Não é algo que seja muito repetitivo nas partidas e no futebol praticado pelos caras dentro de campo, né? É um jogador que também pode ocupar o corredor central. Ele pode partir do centro do campo, partindo com a bola, mas não conduzindo muito essa bola. O Oscar não é um jogador de grande condução. É um jogador que sempre está olhando a movimentação dos seus companheiros para fazer o passe. Então, ele é um passador por excelência. Não é, por exemplo, um jogador que conduz. E também não é um jogador que pisa muito na área. Ele é diferente do Arrascaeta nesse sentido. O Arrasca pisa muito na área. O Oscar não. O Oscar, inclusive, os gols que ele tem na carreira geralmente acontecem por arremates de fora da área, não dentro da área. Então, ele é diferente aí do Arrascaeta nesse sentido. Ele também é diferente do Arrascaeta nessa condução, nesse drible, às vezes, que cabe uma linha, procurando, por exemplo, a finalização. Né? Então, ele não é igual ao Arrascaeta, ele é diferente, mas ele pode perfeitamente, em algumas situações, atuar no lugar do Arrasca. Né? Eu acho que ele também pode, em algumas situações, trabalhar no setor do Everton Ribeiro, mas aí eu acho que a melhor versão do Oscar não é nesse setor. A melhor versão do Oscar é justamente naquele corredor virtual ali, entre o corredor lateral e o corredor central. Ou então ocupando o, lado o centro do campo, como um típico camisa 10. Caindo um pouco mais para a direita, na minha opinião, essa não é a melhor versão dele, embora também ele consiga jogar, consiga quebrar o galho, e Oscar quebrando o galho, quebra o galho com muita eficiência. Né? Então, como é que... quais são, portanto, os problemas? Já tem problema aí na contratação do Oscar? Tem. Ou pode ter. Vamos lá. Gente, é muito importante nós pontuarmos duas coisas. Primeiro, é bobagem essa história de que o cara vem da China, né? E o cara não vai jogar bem. Porque lá ele jogava bem, aqui ele não vai jogar, aqui ele não vai conseguir entregar, aqui ele vai conseguir, sabe, não vai fazer a mesma coisa. O futebol chinês é de um nível, e o futebol brasileiro é de outro, e bebê, e bababá. Isso é besteira. É claro que o futebol chinês não tem um nível competitivo do futebol brasileiro. Isso é uma grande bobagem, né? É uma grande bobagem. Agora, é muito importante, assim, há muitos bons jogadores que chegam da China e jogam bem. Há jogadores que não conseguem jogar. Não é por causa da China, é por causa do jogador. Né? Eu cito, por exemplo, o Éder, que está atuando no São Paulo hoje. Né? E eu cito o Hulk, que está atuando também hoje no Atlético Mineiro. E que é um jogador que chegou... Muita gente achava que ele não atuaria bem no Brasil, e está atuando muito bem no Brasil. Né? Mas, da mesma forma, precisamos pontuar que o futebol que se pratica na China é muito diferente do que se pratica no Brasil. Para você ter uma ideia, o Oscar, ele tem jogado muito pouco. Ele não tem participado de todos os jogos, de muitos jogos, porque a equipe não joga muito, gente. Ele jogou 25 jogos em 2020 e 2021. 19 e 20 jogou 23 partidas. É isso mesmo, 23 partidas. Nessa temporada, alguma coisa em torno de 5 partidas até ser liberado. No ano inteiro. No ano inteiro. Então, é claro que o futebol chinês, né, não pode ser tido como futebol horrível. Que o jogador que está todo muito bem lá vai sempre chegar aqui e vai jogar mal. Nada disso. Mas é muito importante pontuarmos isso. O jogador não tem desgaste no futebol chinês que tem no futebol brasileiro. Então a gente não sabe, por exemplo, porque os caras, quando ele sai do Chelsea, ele ainda estava muito bem, tinha mercado no futebol europeu. Mas não era, por exemplo, como na temporada, as 2 temporadas anteriores. Mas é craque, ainda é craque e muito craque, ok. Agora, tem um problema no jogo do Oscar também, que vem da adaptação dele ao futebol chinês, na minha opinião. A equipe dele era muito protagonista, gente. Era uma equipe que possuía a bola, que trabalhava com muita gente chegando ao ataque, e também tinha bons marcadores. O Oscar não era um deles. É muito importante pontuarmos isso. O Oscar, até porque ele participava muito da criação, ele é um grande assistente. Ele tem poucos gols na carreira, mas é um grande assistente. Assiste muito para gol, também tem pré-assistência. Mas o Oscar, até por causa disso, ele não se compromete muito com marcação. É claro que ele vem para o Brasil, ele já disse que quer disputar a Copa do Mundo. Isso pode fazer com que o futebol dele se ajuste um pouquinho a algumas outras necessidades que o futebol brasileiro exige. Né? Que o Flamengo exige também. Então ele pode perfeitamente virar um marcador, não é um marcador secretário de lateral. É o cara se comprometer a praticar algumas ações defensivas ali no setor onde ele está jogando. Isso é muito pouco, acontece muito pouco com o Oscar. Né? E muitas vezes também, quando perde a bola, a equipe perde a bola, e ele mesmo perde a bola ali no ataque, ele fica andando, ele não volta, ele não tem nenhum comprometimento. Então, este ponto nós precisamos aí, né, destacar para vocês. É um jogador que chega, a independente do Flamengo, não ter que pagar o salário todo que ele ganha na China, ele ganha um salário astronômico, né? E é muito importante que isso seja muito bem gerido ali pelo elenco, porque ciúmes no elenco tão estelar como do Flamengo é bastante comum, é bastante normal. Então, gente, o problema para o Dorival é enorme, é um grande problema bom para o Dorival.
mas não deixa de ser um grande problema. Esse problema vai exigir do Dorival uma gestão eficiente demais ali do elenco ali do Flamengo. Então, é um grande desafio na carreira desse técnico, que está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom no Flamengo neste momento. Muito bom. Prova de que Paulo Souza era uma porcaria mesmo de técnico de futebol. Nós apontávamos aqui nesse canal. Então, o Dorival está fazendo um trabalho muito bom, mas o grande desafio dele agora fazer ainda maior do que aquele que ele já aceitou e conseguiu lidar muito bem com ele, que era fazer o Flamengo jogar muito bem, coisa que não estava acontecendo. O desafio que começa a partir de agora é maior do que esse. É fazer com que esses jogadores de um nível muito mais acima consigam fazer a equipe jogar muito bem e não haja problema, que ele consiga lidar com os problemas colaterais que certamente podem acontecer num elenco desse como o Flamengo. A ciumeira é normal, pode acontecer, até porque alguns desses craques vão para o banco de reservas. E acho isso absolutamente correto, normal. Uma equipe como o Flamengo, fruto de um clube muito organizado que é o Flamengo, apesar dos seus dirigentes atuais, sim, é um clube que foi muito organizado, é um clube muito acima da média em relação a muita coisa no Brasil, né? Precisa ter muitos bons jogadores também no banco de reservas. Eu não vejo nenhum problema com isso. O que pode se tornar um problema é a gestão dessa situação. E ela fica muito a cargo do Dorival, porque o departamento de futebol nessas horas, ele se esconde. Então fica realmente tudo para o técnico. Que o Dorival consiga lidar muito bem com esse problema, porque certamente não é um probleminha pequeno, embora seja um grande problema bom. Um excelente problema bom. Sorte ao Flamengo e sorte ao Oscar agora no futebol brasileiro.